Olá, eu sou o professor João Matos. Estamos aqui na nossa segunda aula de Mecânica dos Corpos Rígidos. Vamos tratar hoje de uma revisão da álgebra vetorial. Bem, já é um tema bastante conhecido, a gente vem estudando isso desde o ensino médio, mas vale a pena a gente fazer uma pequena revisão aqui, porque nessa disciplina a gente vai utilizar muito vetores. Deixa eu pegar aqui meu apontador. Tá? Então, duas definições, elas são bem claras, né? O escalar e o vetor. O escalar é aquela grandeza matemática que ela não precisa de muita informação, só precisa de uma magnitude, um módulo. A gente utiliza muito isso. Quando eu quero falar de uma massa, 2 kg, ou de uma temperatura 10 graus Celsius, um comprimento 3 metros, a gente utiliza essa grandeza que a gente chama de escalar. Mas nessa disciplina em particular, a gente vai utilizar muito uma grandeza chamada vetor. Ela carrega mais informações, ela entrega mais informações. Ela não só me fornece uma magnitude, ou seja, o tamanho daquilo que eu estou lidando ali naquele momento, mas ela também expressa ali a ideia de direção e de sentido. Existem outras grandezas, outros elementos matemáticos que são utilizados para expressar grandezas físicas, como o tensor, como o espinor, mas aqui nessa disciplina a gente vai utilizar escalar e vetor. Então, conforme eu havia dito, né, o escalar é uma grandeza que possui magnitude, módulo ou valor absoluto, direção e possui sentido. Essa figura aqui, ela representa um vetor com os seus elementos. Então, por exemplo, o vetor seria essa seta aqui, ó, vermelha. Tá? Seria a seta vermelha. E esse segmento branco aqui, ele vai me indicar o tamanho do vetor, ou a magnitude do vetor, ou módulo do vetor. Geralmente, em uma figura a gente coloca também, de forma a seguir uma conveniência aqui da situação, uma linha bem fininha aqui, que é a linha de ação do vetor. É uma linha sobre a qual o vetor se apoia. Geralmente também a gente utiliza um sistema referencial, um par de eixos, ou 3 eixos, se a gente estiver lidando com a situação em R3. Mas o par de eixos, ele nos ajuda também nessa orientação. A linha sobre a qual o vetor se apoia, ou linha de ação, ela forma um ângulo com esse sistema referencial. Pode ser com o eixo X ou com o eixo Y. Então esse ângulo ele está denotado aqui pela letra grega θ. E ele também me fornece a ideia de direção desse vetor. Aqui, em particular, está orientado no sentido anti-horário, que para esse par de eixos é o sentido positivo. Depois a gente vai ver a convenção que norteia essa ideia do que é um sentido positivo, do que é um sentido negativo, vai depender de alguma coisa que a gente chama de regra da mão direita, que a gente vai definir posteriormente. Tem uma anotação também, que a gente vai utilizar aqui, que é a anotação em negrito, quando a gente quiser se referir ao vetor na sua totalidade de propriedades, ou seja, módulo, direção e sentido. Geralmente, isso aparece em outras referências com uma letra com uma setinha em cima. Porém, graficamente fica melhor, né? Fica mais fácil a gente colocar dessa maneira, uma letra em negrito. E quando a gente quiser se referir apenas ao módulo ou magnitude do vetor, a gente vai utilizar uma letra aqui que não está em negrito e está em itálico. Então, isso daqui é o que a gente vai utilizar muito, né? Esse elemento matemático, o vetor, juntamente com o escalar. E assim como a gente define um elemento matemático, a gente tem que definir uma álgebra sobre ele, ou seja, como é que a gente manipula isso do ponto de vista matemático, como é que a gente faz cálculos com isso. Então, do ponto de vista matemático, segmentos com a mesma direção, magnitude e sentido, conforme mostra essa figura aqui, representam o mesmo vetor. E a gente vai manipular esses segmentos do ponto de vista matemático como se eles fossem a mesma coisa, o mesmo vetor. Agora, do ponto de vista físico, a gente faz uma distinção. Vetores, do ponto de vista físico, eles não podem ter o mesmo significado como a gente adota aqui do ponto de vista matemático. O que eu estou falando é o seguinte: se eu tiver um corpo aqui, ó, no canto que eu estou desenhando, do ponto de vista matemático, esse vetor aqui é igual a esse. Ou seja, possui a mesma direção
possui o mesmo sentido e a mesma magnitude. Porém, o efeito que esse vetor vai provocar nesse corpo, que vai ser um giro provavelmente, porque o centro de massa está aqui, ó, é diferente do efeito que esse vetor aqui embaixo vai provocar. Então, do ponto de vista físico, há uma distinção entre esses segmentos aqui orientados. Agora, do ponto de vista matemático, não. A gente vai, à medida que a gente vai avançando aqui no curso, vai ficar claro quando você vai ter que considerar critérios além dos critérios matemáticos. Você vai ter que considerar uma situação com características físicas. E aí, aquilo que eu estava falando para vocês, né? Depois que eu defino um elemento matemático, que no caso é o vetor, eu tenho que definir uma álgebra sobre ele. E a gente começa essa álgebra definindo como é que a gente soma os vetores. Como é que a gente soma vetores, e depois a gente define como é que a gente multiplica esse vetor por um escalar também. Como a gente soma esses vetores, que são os vetores euclidianos, que são aqueles que existem em nosso espaço, o R3, o R2 ou o R1, esse conceito de vetor, depois, ele acaba sendo generalizado pela álgebra linear e pelo cálculo em Rn. De tal forma que a gente não consegue nem visualizar vetores em outras dimensões, R4, R5, Rn, mas aqui a gente vai lidar no máximo com R3, que é o espaço euclidiano em R3 ou R2 e até mesmo em R1 em alguns exemplos. Então a gente tem que definir como é que a gente soma isso em R3. E para isso tem o que a gente chama de regra do paralelogramo. Tá? Digamos que eu tenho aqui dois vetores, o vetor P e o vetor Q. E eu quero definir a soma desses dois vetores. Essa soma é fortemente influenciada por um sentimento físico. Ou seja, digamos que eu aplique aqui duas forças, a força P e a força Q, que são grandezas físicas características, né, são passíveis de serem representadas por vetores. Então a primeira coisa que eu faço é trabalhar com os vetores equiponentes. Então eu desloco esses vetores de tal forma que eles vão assumir a mesma origem. Então eu tenho o vetor P e o vetor Q. Eu faço linhas de construção de tal forma a construir um paralelogramo. Então eu faço essa linha de construção pontilhada aqui, que é paralela ao vetor Q. E eu faço outra linha de construção, essa linha pontilhada aqui, que é paralela ao vetor P. E eu pego aqui a diagonal do paralelogramo para representar a minha soma. Então isso daqui é definido como soma de dois vetores pela regra do paralelogramo. Depois, mais tarde, a gente vai ver uma forma mais simples, mais, digamos assim, mecânica de se fazer essa soma. Mas a gente tem que partir dessa definição básica. É interessante notar também que quando eu tenho vetores na mesma direção, essa soma ela fica muito simplificada. Ela se resume, por exemplo, a uma soma algébrica. Digamos que eu tenho aqui dois vetores P e Q. P igual a 3 e Q igual a 2. E eu percebo aqui que eles têm a mesma direção, são dois vetores horizontais. Então, para efetuar essa soma, basta fazer uma soma algébrica. Soma algébrica é aquela que considera apenas o sinal. Ou eu somo ou eu vou subtrair. Então, tem aqui P mais Q, 3 mais 2 é igual a 5. Eu tenho aqui, digamos que eu tenho agora, esses dois vetores, mas em sentidos contrários, porém com a mesma direção. E aí basta efetuar uma subtração. Então, essa ideia de ter vetores na mesma direção, ela vai ser muito útil quando a gente introduzir a ideia de componentes. Componentes na direção X e componentes na direção Y. Isso é feito baseado nessa simplificação, nessa forma simples de se trabalhar com vetores. Quando eu tenho vetores na mesma direção, eu vou somar ou eu vou subtrair. Eu posso aplicar posteriormente essa ideia da regra do paralelogramo, mas para fazer somas na mesma direção, eu aplico somente a ideia simples de somar e subtrair. E nós temos variações dessa regra do paralelogramo, por exemplo, como a regra do triângulo. A regra do triângulo ela se baseia na regra do paralelogramo. Digamos que eu tenho aqui dois vetores como eu tinha anteriormente. Então eu vou formar aqui a regra do paralelogramo e utilizando da ideia de que eu posso deslocar esses vetores de tal forma que eles vão assumir aqui a mesma origem, e eu pego a diagonal do paralelogramo, P mais Q. Essa diagonal ela vai representar a soma do paralelogramo, a soma dos dois vetores, melhor dizendo. Porém, eu posso pensar em deslocar esse vetor Q até a sua linha auxiliar aqui. Eu posso trabalhar, do ponto de vista matemático, com vetores equiponentes, com vetores que se deslocam. Então, a próxima figura ela indica isso. Eu tenho aqui o vetor P e o vetor Q, já deslocado, ocupando aqui a posição dessa reta pontilhada, dessa reta de construção. E eu vejo que o meu vetor soma, ele completa o triângulo. Se eu tenho aqui o primeiro vetor P, o segundo vetor Q, eu tenho que esse lado P mais Q completa aqui o meu triângulo. Então é uma outra maneira de ver essa soma vetorial, que às vezes é útil, dependendo da situação.
E eu tenho também aqui uma outra ideia que se baseia agora na regra do triângulo. Perceba que a regra do triângulo se baseia na regra do paralelogramo. E a regra da linha poligonal se baseia na regra do triângulo. Ou seja, uma coisa se baseia na outra, mas a ideia fundamental aqui é a regra do paralelogramo. E nessa regra da linha poligonal, eu vou aplicando sucessivamente a regra do triângulo, de tal forma a visualizar essa regra aqui. Ó. Essa regra na medida seguinte: quando eu tenho uma sequência de vetores, um vetor P, um vetor Q, um vetor R, eu posso arrumar esses vetores de tal forma que o final de um vetor aqui, a extremidade de um vetor, vai coincidir com a origem de um outro vetor. A extremidade do vetor P coincide com a origem do vetor Q. A extremidade do vetor Q coincide com a origem do vetor R. Tá? Isso tudo vem aqui, ó, da regra do triângulo, aplicada sucessivamente. De tal forma que eu posso arrumar toda a minha sequência de vetores dessa maneira. A extremidade de um, a origem de outro, extremidade de um, a origem de outro, e depois, no final, ligar a origem do primeiro à extremidade do último. E isso daqui vai representar a minha soma de vetores. Uma ideia muito importante também, que a gente vai utilizar em estática, em dinâmica, ou seja, durante todo o curso, é a subtração de vetores. E como é que eu visualizo isso? Bem, eu visualizo através da soma de vetores. Eu vou pegar um vetor e somar com o seu oposto. Ou seja, se eu somo alguma coisa com o seu oposto, eu obtenho uma subtração. O que eu estou falando é o seguinte, ó, pegar um vetor P e somar com o oposto de um vetor Q. Dessa maneira, eu vou obter um vetor P menos Q. Então, partindo aqui, ó, da ideia básica da soma de vetores, utilizando a regra do paralelogramo ou a regra dos triângulos, eu pego aqui, ó, P mais Q. Agora eu vou pegar o oposto de Q. O oposto de Q é esse vetorzinho aqui, ó. Tá? E aqui eu aplico a regra do triângulo, ou seja, a origem de um é a extremidade de outro. E assim eu vou colocando sucessivamente os vetores. E no final eu ligo a origem do primeiro com a extremidade do último. Então esse daqui é o meu vetor P menos Q. Então quando eu quero fazer P menos Q, olha só, eu parto aqui, ó, de Q, eu parto aqui de Q e chego na extremidade aqui de P. Tá? Ou seja, P menos Q, tá? Eu sei, ó, eu vou posicionar aqui o Q e vou posicionar o P. Então eu vou partir aqui, ó, da extremidade de Q e vou até a extremidade de P. Então esse daqui é o meu vetor P menos Q. Logicamente, quando eu tenho esses vetores também na mesma direção, fica bem simplificado. Eu faço aqui simplesmente uma soma algébrica, ou seja, eu somo ou subtraio. Tá? Outra coisa importante também é a multiplicação de um vetor por um escalar. Isso aqui tem um efeito muito simples. Quando eu multiplico aqui por um escalar maior que zero, eu vou aumentar o módulo do vetor. Eu vou aumentar o módulo do vetor, né, se esse escalar, digamos assim, ele for maior que 1, mas eu vou manter o mesmo sentido. A mesma direção, naturalmente, vai ser mantida, mas o mesmo sentido. Então, se eu multiplico aqui por um escalar maior que 1, eu vou aumentando o módulo do vetor e vou mantendo a mesma direção e o mesmo sentido. Se eu multiplico por um escalar entre 0 e 1, eu vou manter o mesmo sentido, a mesma direção, naturalmente, mas aí eu vou diminuir o seu tamanho. Eu estou falando o seguinte: se eu pego um vetor P e multiplico por meio, eu vou manter ali a mesma direção e sentido, mas eu vou diminuir o seu módulo ou a sua magnitude, vou dividir por 2, ou seja, ela vai diminuir. Agora, se esse escalar ele for menor que 0, ou seja, ele for negativo, eu vou manter a mesma direção, mas eu vou inverter o sentido. E se eu vou aumentar o módulo ou diminuir o módulo, aí vai depender, né? Se o módulo desse número ele estiver entre 0 e 1 ou for maior que 1, tá? Mas o efeito do escalar é justamente isso, é aumentar o módulo, diminuir o módulo, e pode ser que ele inverta também o sentido do vetor. Bem, para sedimentar essas noções, vamos fazer um pequeno exercício aqui. Um exercício que eu tirei de um livro muito famoso, o livro do Beer e Johnston. Está aqui marcado pela sua editora. E esse exercício fala o seguinte: eu tenho dois vetores, o vetor P e o vetor Q. Deixa eu mudar a cor aqui do meu pincel. Então tem esse vetor aqui P de 40 newtons e o vetor Q de 60 newtons.
e eles estão aplicados nesse parafuso designado pela letra A, formando aqui um ângulo de 20 graus e um ângulo de 25 graus. Ele quer saber o seguinte, né? Qual é o vetor soma, o vetor resultante desses dois vetores aqui, o vetor de 40 newtons e o vetor de 60 newtons. Bem, eu vou fazer uma figura auxiliar aqui do lado, tá? Essa figura aqui, onde eu tenho os dois vetores, o vetor que vai de A a C, o vetor de 40 newtons, e o vetor que vai de A a D, o vetor de 60 newtons. Eu vou fazer linhas auxiliares, essas linhas pontilhadas aqui são linhas auxiliares, e vou traçar aqui a diagonal desse paralelograma, formando aqui a soma dos vetores de 40 e 60 newtons. Nesse tipo de exercício é essencial que eu conheça alguma coisa de geometria dos triângulos, como lei dos cossenos, lei dos senos. Eu tenho que manipular essas informações dentro de triângulos, dentro de paralelogramas. Então vamos fazer um estudo preliminar aqui da figura. Eu tenho aqui um ângulo de 20 graus, um ângulo de 25 graus. Eu vou precisar desse ângulo aqui, ó, o ângulo que eu designei por alfa, para caracterizar a direção do triângulo, a direção do vetor, melhor dizendo. Então, eu faço aqui um estudo preliminar, né, para determinar os outros ângulos. Por exemplo, eu vou traçar essa linha aqui, ó, que é uma linha auxiliar, essa linha pontilhada. Já vou me utilizar dessa outra linha pontilhada um pouco mais grossa, que é uma linha também auxiliar. E eu vejo, tá, que essa linha pontilhada ela é paralela a esse vetor de 60 newtons. Então, esse ângulo que aparece aqui, ó, é um ângulo de 25 graus. É o mesmo ângulo que eu tenho. Deixa eu apagar um pouco a figura, porque ela já está um pouco densa, né? Deixa eu puxar novamente aqui a minha caneta. Então eu tenho que olhar para a figura e determinar essa sequência de ângulos, para que eu possa manipular a geometria dos triângulos. Então esse ângulo aqui é um ângulo raso. Então se esse daqui é 25 graus, o que sobra aqui para completar 180, 155 graus. Tá? E assim eu vou estudando, digamos assim, o triângulo que eu tenho. Bem, esses ângulos aqui eles são opostos. Então esse ângulo aqui é um ângulo de 25 graus também. Se eu precisar, né, eu vou utilizar essas informações. E aí eu já posso começar a calcular alguma coisa. Por exemplo, aplicando a lei dos cossenos no triângulo ABC, tá, no triângulo ABC, eu já posso tirar o segmento aqui AB. Para que eu quero esse segmento? Esse é o módulo do vetor soma. Eu quero, né? Isso aí foi uma das exigências aqui do enunciado. Ele quer o módulo do vetor e ele quer também a direção. Aí depois eu calculo esse ângulo aqui. Então o segmento AB vai ser obtido utilizando a regra, a lei dos cossenos, melhor dizendo, no triângulo ABC. Então, ó, eu tenho aqui um lado do triângulo, eu tenho o outro lado, tá, que é de 60 newtons, porque ele é paralelo a esse lado aqui de 60 newtons, e eu quero o lado AB. Então eu faço isso, ó, AB elevado ao quadrado é igual a 60 elevado ao quadrado mais 40 elevado ao quadrado, tá? Ou seja, a soma dos quadrados dos lados. Aí tem esse termo aqui, ó, característico da lei dos cossenos, que é menos 2 vezes 60, que multiplica 40, ou seja, 2 vezes o produto dos lados que eu tenho, que multiplica o cosseno entre os lados que eu tenho, que é o cosseno de 155. Tá? Então, fazendo esses cálculos, eu tenho AB elevado ao quadrado é igual a 3.600 mais 1.600, que que soma 4.350,28. Fazendo esses cálculos aqui, eu tenho que AB elevado ao quadrado é igual a 9.550,28, tirando a raiz quadrada. Para isso eu vou precisar de uma maquininha científica. Tá? AB é igual a 97,73 newtons. Então eu já tenho o módulo do vetor. Agora eu quero aqui esse ângulo. Então, para calcular esse ângulo, eu vou utilizar uma outra lei, a lei dos senos. A lei dos senos, ela relaciona aqui, ó, eu coloquei essa figura para explicar rapidamente a lei dos senos. Digamos que eu tenho aqui um triângulo genérico, um triângulo qualquer. Então tem aqui o triângulo ABC, oposto aqui ao lado A, ao vértice A, melhor dizendo, eu tenho o lado A. Oposto ao vértice B, eu tenho o lado B. Oposto ao vértice C, eu tenho o lado C. Então eu posso escrever isso aqui, ó. Eu não vou provar essa igualdade, mas a gente precisa utilizar nos nossos problemas. Então eu posso colocar aqui embaixo no denominador das frações A, B, C, que são os lados.
E em cima, no numerador das frações, eu coloco aqui o seno dos ângulos que se opõem a esses lados. Então aqui, ó, lado A, eu tenho o seno alfa, então coloco aqui em cima. Lado B, eu tenho o seno beta. Lado C, eu tenho o seno gama. E aqui em cima também eu coloquei no resumão, aplicando a lei dos cossenos, um triângulo qualquer também. Isso aí a gente já utilizou para calcular o módulo do vetor. Então, mantenha em mente essas duas leis que se aplicam a triângulos, e logicamente quando eu tiver um triângulo retângulo eu vou utilizar também Pitágoras, que a gente não pode esquecer. São conhecimentos básicos lá do ensino médio. Então aqui, ó, eu vou aplicar no triângulo ABC novamente a lei dos senos. Eu posso escrever isso daqui, ó. Ou seja, seno do ângulo em A, o ângulo em A é esse pequeno ângulo aqui, ó. Esse pequeno ângulo. Repare que eu só preciso dele, porque se eu tiver esse pequeno ângulo, eu somo com 20 graus, que é uma informação aqui do enunciado, e eu tenho o ângulo alfa. Então, o ângulo alfa é o ângulo de 20 graus mais esse pequeno ângulo aqui, ó. E para encontrar esse pequeno ângulo, eu vou utilizar a lei dos senos. Então, coloco aqui, ó, seno de A e o seu lado oposto, ou seja, o lado que se opõe a esse ângulo aqui, ó, é esse lado do triângulo, que é um lado de 60 newtons. Então, eu coloco seno de A sobre 60, que é igual a seno de C. Aí eu posso utilizar esse ângulo aqui, ó, que eu já conheço, que é o ângulo de 155 graus. E eu acabei de calcular o módulo do lado que se opõe a esse ângulo, que é 97,73. Então, fazendo, né, essas contas aqui, esses cálculos, seno de A sobre 60 é igual a seno de 55 sobre 97,73. Fazendo as contas aqui, eu obtenho que seno de A é igual a 0,259. Perceba que eu obtive o seno, mas eu quero o ângulo. Então, eu tenho que utilizar a função inversa da minha máquina de calcular científica. Ou seja, eu quero o ângulo cujo seno é igual a 0,259. Isso eu vou ter que fazer utilizando uma máquina. Por outros métodos, né, isso fica tremendamente custoso aqui para a gente. Então vamos utilizar uma máquina. Então o A é o arco cujo seno é igual a 0,259, que é aproximadamente um ângulo aqui de 15 graus. Então a direção do vetor resultante é 20, conforme eu havia falado, mais o ângulo que eu encontrei, o ângulo aqui de 15 graus, ou seja, 35 graus. Ok? Então isso daqui é o início da nossa revisão em vetores. Na próxima aula a gente vai falar de um recurso mais prático, de uma visão um pouco mais prática para lidar com esses vetores, que é justamente trabalhar com componentes. Até lá!